Conheça agora a belíssima história de vida e superação de um dos médicos mais conceituados de toda a nossa região, filho de nossa terra, Dr. Arquimedes Marques da Silva. Eu sou Arquimedes Marques da Silva, filho de Otacílio Marques da Silva e Matildes Marques da Silva. Nasci no povoado de Santo Antônio, no ano de 1940. Naquela época, o povoado pertencia ao município de Ibiaçu atual, mas na época Ibiaçu era distrito de Caculé. De maneira que eu sou natural de Caculé, mas também sou filho de Ibiaçu. Apenas documentando esse detalhe. Passei toda a minha infância no povoado de Santo Antônio. Lá eu estudei na Escola Estadual Mista de Santo Antônio e tive vários professores, de modo que eu comecei a estudar cursos mais adiante, já com uma idade um pouco mais avançada. Eu vou explicar. A escola do município de Ibiaçu da época contratava professores que iam para o povoado, começava a lecionar, dentro de pouco tempo transferia para outro lugar e para vir outra professora para dar continuidade aos nossos estudos, demorava 2 ou 3 anos. Eu tive 3 professoras durante o curso primário que eu fiz lá no povoado onde eu nasci. A primeira chamava Adélia, não me lembro o sobrenome. A segunda foi Helena Lessa, ela era natural de Caetité. E a terceira, Aparecida Cardoso, que hoje mora aqui na cidade de Caculé. Eu fui uma criança que gostei sempre de estudar. Já fui para a escola primária já sabendo a cartilha que a minha irmã Celcina me ensinou. E gostava tanto da escola que quando meu pai me tirava da escola por um dia ou 2, e isso acontecia quase todo ano, para olhar passarinho na lavoura de arroz. Eu chorava bastante, porque gostava mais era de ir para a escola. O meu curso primário foi terminado lá, mas por causa dessa ausência dos professores, terminou tardiamente, de maneira que eu tive que pedir à professora Aparecida para me aceitar na escola já depois que eu concluí o 4º ano, porque na época apareceu lá no povoado um engenheiro agrônomo que foi fazer o estudo da barragem de Santo Antônio, hoje, que abastece a cidade de Ibiaçu. E eu devo muito a esse engenheiro agrimensor, porque na época que ele foi fazer o estudo da barragem, ele precisava de uma pessoa que soubesse as 4 operações da matemática. E eu não sei quem, mas alguém informou ele que eu sabia. Ele procurou meu pai, porque eu era de menor, e o meu pai falou que eu fosse trabalhar com ele. Depois que ele terminou o estudo da barragem, ele foi na casa de meu pai agradecer e falou com meu pai que deveria me colocar em outras escolas. Deveria vir para Caculé ou para Caetité, dando continuidade aos meus estudos, que eu era muito inteligente. Meu pai ouviu o agrimensor e resolveu, por sorte minha, me mandar para Caculé para fazer o exame de admissão. Naquela época só se entrava no colégio quem passasse no exame de admissão. Meu pai conhecia aqui em Caculé um açougueiro
que fazia negócio com ele. Meu pai vendia bois para ele. Então ele pediu a esse senhor se me receberia aqui para mim dar início aos meus estudos aqui em Caculé. E ele aceitou, eu vim para cá em em dezembro de 58. E, por sorte, fiz a admissão, passei. No ano seguinte, 59, matriculei no primeiro ano ginasial e continuei meus estudos. Fiz o primeiro ginasial, primeiro ano, segundo, terceiro e quarto. No quarto ano, quando eu concluí, eu resolvi ir a São Paulo, tentar trabalhar lá e tentar os estudos. Mas isso não deu certo, não consegui emprego lá. Mas naquele ano foi criado aqui em Caculé o curso científico, de maneira que eu retornei para Caculé, matriculei nesse curso científico e concluí o curso científico aqui em Caculé no ano de 1965. Após a conclusão do curso científico, eu fui para Salvador para tentar o vestibular. E dei sorte, porque na época já existia curso pré-vestibular, mas eu não tive condições de fazer curso pré-vestibular. Mas tive a sorte também, porque naquela época o vestibular começou no dia 10 de fevereiro. De maneira que eu tive a condição de estudar em média 10, 12 horas por dia, do dia que eu cheguei em Salvador, no dia 5 de dezembro de 65, até o dia 10 de fevereiro do ano seguinte, que foi o dia da primeira prova. A primeira prova, geralmente os professores aplicavam na matéria de química, que era o terror dos estudantes na época, que é a que mais reprovava. Tive a sorte de passar na primeira, passei na segunda, passei na terceira e também na quarta. O vestibular da época era química, física, biologia e uma redação. Concluído essa etapa, eu tinha feito uma promessa que se eu passasse, eu iria a pé da Faculdade de Medicina ao Senhor do Bonfim. E eu fiquei um pouco indeciso na hora de cumprir esta promessa, porque eu tinha feito a promessa para ir andando da faculdade à Colina Sagrada, para descer para a Cidade Baixa. Quem conhece Salvador sabe que ali havia duas maneiras, ou o plano inclinado Gonçalves Dias, ou o elevador Lacerda. Mas no meu raciocínio eu achei que eu deveria ir pela Rua Chile, como eu fui, desci a ladeira, atingi a Cidade Baixa e peguei o meu caminho em direção ao Senhor do Bonfim. Passando no vestibular, eu achei que eu deveria retornar aqui à cidade de Caculé e ir ao povoado de Santo Antônio. E isso eu fiz imediatamente, procurei uma barbearia e mandei raspar a minha cabeça e adquiri uma boina e vim para cá. Chegando aqui em Caculé, meus dois professores
doutor Frederico e doutora Dolores, a quem eu agradeço muito, fizeram para mim aqui um coquetel, de maneira que eu agradeço eles por essa acolhida, e depois eu fui para o povoado de Santo Antônio, onde o meu pai morava. Chegando lá também, eu fui surpreendido pela recepção que o meu pai me fez. Ele comprou fogos e soltou lá na casa, como era de costume, quando os tais São Pauleiros, né, chegavam na época, os familiares soltavam fogos, avisando que um familiar tinha chegado. Depois disso, retornar para Salvador para dar continuidade aos meus estudos. Naquela época, também, já existia aqui o banco, se não me engano, Baneb. Mas havia muita dificuldade para meu pai deslocar de lá para vir para aqui, para mandar dinheiro para mim. De maneira que eu levava o dinheiro e passava 6 meses fazendo economia. Raras vezes o dinheiro não daria para terminar o semestre. E aconteceu uma coisa engraçada uma época, que um colega também, que era pobre como eu era, falou para mim que tinha um banco de sangue, que a gente doava o sangue e eles davam um dinheiro, e que esse dinheiro dava para comprar uma passagem e vir para o interior do estado. Isso aconteceu comigo. Eu fiz uma vez, o meu dinheiro acabou, eu não quis pedir, porque também já estava no finalzinho do ano, e eu fui no centro onde colhi o sangue e fiz a doação e recebi aquela gorjeta, como eles falavam na época, e comprei a passagem e vim para o povoado de Santo Antônio, onde eu passava as férias assim, no início. Bem, em 59, aliás, em 58, dezembro de 58, quando eu fiz a admissão aqui em Cacolé, eu retornei para o povoado. Foi quando eu conheci Dulce, a minha esposa, em dezembro de 58. Começamos a paquera e essa paquera se transformou num namoro prolongado. Namoramos durante 14 anos. De modo que quando eu me formei, ela estava presente, a minha sogra também esteve na minha formatura e a minha família não teve condição de ir. Meu pai já idoso, meus irmãos não tinham costume de fazer viajar para Salvador. Aqui sempre viajava para São Paulo, mas para Salvador não tinha essa história do povo ir para lá. De maneira que foi ela, a irmã dela que estudava lá em Salvador, e um primo meu, uma prima minha que era casada lá em Salvador e que morava lá, que eu fiz convite para ir para a festa de formatura na época. Formado no ano de 1971, eu tive que procurar um local para exercer a profissão. Apareceu uma pessoa lá em Salvador, que eu não me lembro mais o nome, mas me falou que na cidade de Jordânia, situada no Vale do Jequitinhonha, tinha necessidade de um profissional, um médico.
E eu fui lá, conversei com essa pessoa direitinho e essa pessoa me explicou como é que eu deveria fazer. Eu deveria vir para Conquista, em Conquista procurar doutor Abdon, que era filho de seu Francisco Pinho, daqui de Caculé, que eu conhecia, e ele ia me orientar como é que eu chegaria lá. Eu fiz isto, comprei passagem de ônibus, vim para Conquista. Em Conquista fui na casa de doutor Abdon, e ele me falou que eu fosse para Itapetinga, que em Itapetinga tinha uma rural, que todo dia fazia essa viagem para Jordânia, que fica depois de Tarantim. Chegando lá, fui na casa do provedor da Fundação Paulo VI, que era responsável por um pequeno hospital. Encontrei com ele, ele me chamou para ir na casa de um amigo dele, doutor Leal, que era natural de Livramento e já estava exercendo a profissão lá como veterinário. Nós fomos. Chegou lá, ele me apresentou ao provedor, que era um advogado chamado Emérico, e comecei a falar que eu soube que lá estava precisando de um médico, e eu era recém-formado, e que fui lá ver as condições. Eles me informaram que já tinha um compromisso com um colega que eu até conheci, que eu formei na Baiana, na Federal, e ele formou na Baiana. De maneira que eles ficavam satisfeitos de eu ter procurado eles, mas que, infelizmente, não daria para assumir compromisso comigo. Eu agradeci a ele, voltei para o hotel, dormi lá, no outro dia peguei a mesma rural que ia para Itapetinga, e de Itapetinga fui para Salvador. Fiquei no mesmo local que eu estava lá, que ainda era com Dulce e as irmãs dela, que nós estávamos morando lá no mesmo apartamento. Mas na semana seguinte, esse veterinário me aparece lá. E o incrível que pareça é o seguinte, eu não dei endereço para ele, não me procurou endereço, mas ele foi na residência do universitário, na portaria, conversou com os funcionários lá, e os funcionários informaram ele que eu costumava ir no restaurante juntamente com uma senhora que era irmã de Dulce, que era Maria José. E aí ele foi lá no meu apartamento me dizer que o colega que eles tinham falado que ia, desistiu, não ia mais. Aí eu fui, acertei com ele e vim para aqui, para Caculé. Daqui de Caculé, eu fui com Dulce para lá, para Jordânia. Nessa época nós não éramos casados ainda, apenas a gente namorava. E lá acertamos, já éramos noivos nessa época, consegui um emprego. Mas eu fui para lá em abril de 72 e ficamos lá até abril de 74. 2 anos apenas. Nessa época, seu Antônio Teixeira tinha feito um pequeno hospital aqui em Caculé, que é onde hoje é o centro comunitário, né, filho? E tinha aqui um colega, doutor Aloysio, que era de Macaúbas, e ele estava precisando do colega para a gente inaugurar o hospital. E aí eu acertei com ele. Havia uma promessa do prefeito, que era o senhor Antônio Teixeira, para o meu colega, doutor Orlando, que tinha formado
na faculdade particular de Salvador, mas que ele mandou que eu conversasse com Orlando, que o emprego era para Orlando, doutor Orlando, que era daqui de Caculé, que foi meu colega de curso científico aqui. Aí ele estava exercendo a profissão em Minas Gerais, na cidade de... lembra, filho? Rio Pardo. Eu passei um telegrama para Orlando, marcando um encontro em Vitória da Conquista. Ele foi, e aí conversamos. Ele falou que ele estava ganhando mais lá do que a proposta daqui do prefeito. De maneira que ele me falou que eu pudesse acertar com o prefeito. Isso já em 74. Aí acertei com o prefeito, aí vim para aqui. Chegando aqui, o doutor Frederico e a doutora, a esposa dele, a doutora Dolores, se interessaram por mim, porque ela trabalhava em Rio do Antônio, acho que em BSC, e queria deixar. Aí acertamos, eles conseguiram para mim um emprego do Estado, de maneira que eu vim para aqui com 2 empregos. Um para trabalhar no hospital e o outro para trabalhar na Secretaria de Saúde. Findo isso aí, posteriormente, nós inauguramos o hospital maior que o Hospital Nossa Senhora Aparecida hoje, com a capacidade de 50 leitos. O outro hospitalzinho tinha apenas 22 leitos, apenas. Depois nós passamos para o de 50 leitos. Nesse período aí, aqui que eu vim para aqui, que nós inauguramos esse hospital aí, tinha uns colegas nossos, meu aliás, que foram, através da igreja, fazer um aprimoramento dos estudos na Itália. E, na volta, eles prometeram trabalhar onde tivesse um relacionamento com a igreja. De maneira que, mais tarde, depois de uns 2 anos que eu estava trabalhando aqui com o doutor Aloysio, eles chegaram para cá e nós que éramos 2 passamos a ser 5. E aí nós inauguramos o hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui em Caculé, não se fazia na época muita coisa, mas nós começamos a fazer algo mais. Desde quando eu me formei, eu frequentei muito a maternidade. Eu fui aspirante no 4º ano, concursado. Fui residente lá na maternidade de São Leobalvino para aprender a fazer parto, porque a gente, na época, qualquer médico que viesse do interior era chamado para prestar assistência, a assistência obstétrica. Então eu tinha que aprender obstetrícia. E eu fiz clínica geral, porque havia necessidade também de você ter um conhecimento mais geral para atender a população em tudo que precisava, né? Então, aqui eu fiz muita coisa na época que não se fazia. Aqui eu fiz a primeira cesariana, aqui eu fiz a primeira transfusão de sangue, porque aprendi a fazer. E a minha profissão aqui foi melhorada também através desses médicos que vieram de fora, que eles eram cirurgiões, os 2 que vieram de lá. Um fazia urologia e o outro era o doutor Avelar, que fazia cirurgia geral. De maneira que aqui em Caculé eu exerci a minha profissão durante 50 anos. Sobre
a minha família iniciou praticamente quando eu fiz o vestibular. Aliás, muito antes de fazer o vestibular, quando eu conheci Dulce, em 59, nós namoramos durante toda a minha vida de faculdade lá de Salvador. A gente se comunicava através de cartas e apenas nas férias. De modo que quando eu me formei, ela trabalhava já em Salvador, mas pediu uma transferência para Maikinique, que já ficava perto da cidade de Jordânia. Então, nós planejamos nos casar na cidade de Tapetinga. E casamos em 1972, 26 de junho de 1972, na cidade de Tapetinga. E ficamos 2 anos em Jordânia. Me transferi para cá, como eu comentei aqui atrás, e chegando aqui em Caculé, estabelecendo aqui, trabalhei esses 50 anos que eu disse entre Ibiaçucê, Rio do Antônio, Tauape. Isso no início. Posteriormente, eu me dediquei exclusivamente ao Hospital Nossa Senhora Aparecida, como eu já havia comentado. Graças a Deus encontrei a minha esposa muito cedo, namoramos durante 14 anos, nos casamos. Tivemos 2 filhas e ela teve uma perca da última gravidez. Minhas filhas estudaram, resolveram também fazer medicina, acho que baseando na carreira do pai. Hoje eu tenho 2 filhas médicas, todas 2 casadas, uma casada com um médico também daqui, que é o doutor Humberto, ortopedista, que exerce a profissão lá em Salvador. Em Salvador, não, perdão, em Vitória da Conquista, e a outra, Patrícia, que também é casada, mas separada do marido, mora em Vitória da Conquista. Ela se especializou em dermatologia. Tenho 5 netos, aliás, 4 netos, 3 homens e 1 mulher. O meu primeiro neto fez vestibular este ano e passou. Ele está cursando o primeiro ano de medicina em Salvador, na Faculdade Baiana de Medicina de Salvador. A primeira neta está terminando o curso científico e pretende também seguir a medicina. Os outros 2, um gosta muito de futebol e o mais novo ainda não se definiu o que ele quer. Voltando a Caculé, vou explicar por que eu decidi voltar para cá. Justamente para ficar mais perto da minha família, que mora em Santo Antônio. Meu pai já estava com idade avançada, a minha mãe também, já com estado bastante avançado, porque eu sou o filho caçula, de maneira que eu tomei essa decisão de vir para Caculé para ficar perto da minha família. E acho que dei toda assistência a eles, justamente quando eles estavam doentes. Infelizmente, o caminho da gente, quando fica idoso, é morrer. Não resta dúvida, é uma coisa que a gente não pode evitar. A gente faz o possível, salvei muitas vidas, mas
depois que a pessoa fica bastante idoso, a medicina não tem como conseguir algo que possa livrar-se da fase final de todos nós. Ficando aqui, eles morando em Santo Antônio. Eu sempre ia lá nos fins de semana, comprei um terreninho lá, tinha uma fazendinha lá chamada Fazenda Betânia, que atualmente não tenho mais porque também estou hoje idoso, eu resolvi vendê-la. E a minha profissão foi exercida todos esses anos aqui no município de Caculé. Conheço quase todo o município, porque praticamente eu trabalhei em quase todos os PSA daqui e o hospital de Caculé foi onde eu exerci a minha profissão por mais de 50 anos. Durante o exercício da minha profissão como médico, todo mundo sabe que o médico, além de exercer a sua profissão, ele tem também dedicar aprimoramento, né, para melhorar cada vez mais o seu exercício profissional. Isso eu fiz durante toda a minha carreira. Participei de vários encontros de médicos em Salvador, em Vitória da Conquista, em Caetité, em Guanambi. E duas doenças que existem que eu tomei bastante conhecimento e que encontrei alguns casos aqui na região. Foi justamente tuberculose e a hanseníase. De maneira que, além de me aperfeiçoar fazendo esses cursos e estudando para não ficar atrasado no exercício da profissão, eu gosto muito de ler livros de todas as variedades, de forma que já li 366 livros e ultimamente eu estou lendo este livro aqui de Jane Austen, Orgulho e Preconceito.